Primeira leitura. Agora o bando dos gozadores será desfeito. Leitura da profecia de Amós. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinhos em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso eles irão agora para o desterros na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiças aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Ele aclara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos do mal. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Bendize minha alma e louva ao Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e a de Jesus Cristo, que deu o bom testemunho de verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno: guarda o teu mandato íntegro e sem manchas,
até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Mas morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação.
Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre a liturgia da palavra deste 26º domingo do tempo comum. Temos então no evangelho de hoje Lucas nos apresentando algo que é comum. Um leitor autêntico do evangelista Lucas vai perceber que Lucas, dos evangelistas, ele é o que mais bate de frente com as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e não ajudam as outras pessoas. Lucas não bate de frente com a riqueza. Pelo contrário, o que ele quis passar e o que ele quer passar para nós hoje, assim como ele quis passar para a comunidade a qual ele escreveu este evangelho, é que o problema não está na riqueza. O problema está como nós lidamos com ela. Este é o grande problema, o que nós temos no evangelho de hoje, que por várias vezes Lucas ele apresenta. Por quê? Porque o Jesus, que é o Jesus dos outros também evangelistas, mas o Jesus de Lucas, ele quer que todos entrem no reino, que todos tenham acesso ao reino de Deus. Porém, as nossas atitudes no aqui e agora são elas que vão fazer-nos entrar-nos ou não no reino de Deus. E uma das atitudes as quais não nos levam para o reino de Deus é a nossa indiferença e a nossa falta de preocupação com os nossos irmãos que mais necessitam. E hoje, naquela época, na época de Jesus, de Lucas, falava que a preocupação era de quem não tinha bens financeiros mesmo, quem não tinha dinheiro. E aí, no caso, era a viúva, eram os órfãos que não tinham ninguém por eles. Mas hoje nós temos tantos meios, tantas possibilidades de ajudas, que hoje não necessariamente estamos falando aqui das pessoas que são necessitadas, que necessitam de dinheiro, mas também pessoas necessitadas de outras coisas, pessoas necessitadas de uma boa saúde mental. Muitos de nós estamos aí finalizando o mês de setembro, é o mês da conscientização do cuidado com a nossa saúde mental. Temos uma equipe lá fora ajudando, explicando como que nós devemos mudarmos os nossos hábitos para que a nossa mente esteja sã, esteja sadia. Porque estamos adoecendo psicologicamente, e não só é 1, 2, 3, não. Muitos de nós estamos doentes, muitos de nós estamos adoecidos. E então, como ajudar essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo que aqui não se trata só, claro, está falando do texto do rico, mas aqui esse pobre é pobre de consciência, de saúde psíquica, de saúde física muitas vezes, e que nós podemos ajudar a essas pessoas, e nós ficamos de braços cruzados diante da realidade de dor e de sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Então Lucas hoje nos chama a atenção para essa nossa indiferença, para essa nossa a falta de preocupação para com os nossos irmãos que mais necessitam de nós. E aí, até porque nós devemos ser imagem e semelhança de Deus para estes nossos irmãos e irmãs. E quando não o somos, e aí então não estamos cumprindo com a nossa missão de sermos autênticos cristãos. Que cristãos, todo mundo hoje diz que é cristão, todo mundo fala, mas não é o da boca para fora ser cristão. O cristão se vive no dia a dia, nas nossas ações diárias, dos nossos encontros e desencontros durante a nossa vida. Aí sim é que nós devemos colocarmos em prática o nosso ser cristão autêntico, um cristão de verdade. E para então ajudar Lucas, a primeira leitura também nos fala que não era só na época de Jesus. E vamos aí na primeira leitura voltar no tempo
mais ou menos 360 a 383 antes de Cristo, na época do profeta Amós, da primeira leitura. O que é que o profeta combate? A mesma coisa que Lucas. O povo tinha voltado do exílio, tinha conseguido reconstruir, né, a cidade, tudo, e aí de Samaria. Porém, o que foi que aconteceu? Os ricos, não diferente, né, dos nossos dias, dos dias atuais, os ricos estavam cada vez mais ricos nas custas de quem? Dos mais pobres, dos mais empobrecidos. E aí então Deus fala com o profeta Amós, diz: olha, Amós, fala com eles, que se eles não converterem os corações deles e não aprenderem a partilhar, não precisa ser tudo, mas um pouco do que eles têm, eles irão sofrer. E o profeta então falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro do povo da sua época. Pois bem, e os assírios estavam querendo, né, entrar e tomar conta da Samaria. Eles poderiam muito bem, os mais ricos, terem pego um pouco da riqueza deles para reforçar as seguranças da cidade. E não só eles sairiam ilesos, mas todos sairiam. Mas eles foram tão arrogantes, tão coração duro, e a riqueza então não os deixavam ver que eles também estavam passando por um perigo de morte. Então eles não ajudaram. E o que foi que aconteceu? Depois os assírios vieram, tomaram a cidade, e quem foram os que foram presos e algemados? Os ricos. Eles foram os da frente. Os pobres já eram pobres. Os assírios dizem: para quê? Vou levar esse povo para quê? Vamos levar esse povo que viviam então esbanjando riqueza, agora eles serão escravos. Tudo isso, e aí podemos ver e fazer uma alusão o rico do evangelho de Lucas e o pobre Lázaro, e os ricos da primeira leitura e os pobres da época do profeta Amós. Eles ficaram para trás, não foram levados como prisioneiros. Por quê? Porque eles só tinham Deus por eles, e Deus então os valeu. Os ricos, arrogantes, prepotentes, que não dividiram nada, foram aprisionados, escravizados. O rico de Lucas, da narrativa de Lucas, morreu, foi para um lugar de tormento. O pobre Lázaro, que só tinha como amigos cachorros que vinham lamber as suas feridas, ele pôde então encontrar consolo, alívio para os seus tormentos. E por isso então Lucas e toda a Sagrada Escritura quer falar para mim, para você e para cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs: não sejamos apegados às coisas do aqui e do agora. Tudo isso vai passar. Deixaremos tudo para trás quando voltarmos para a eternidade, para o eterno que é Deus. E então o que é que vai sobrar? E que nós teremos que prestarmos conta no final das contas, é quando chegarmos na presença do Senhor e Ele abrir o livro da nossa vida e dizer: olha, você teve N oportunidades de ser uma pessoa melhor e você não foi. Que pena. Não sou eu que vou te condenar, são as suas ações que te condenarão. Então, o que é que você acha que você merece diante da sua vida? Você merece o paraíso ou a ausência do paraíso? Deus não vai nos condenar. Quem nos condena somos nós mesmos com as nossas ações. Ele só vai dar o veredito final. Diante disso, o que é que você acha que você merece? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a não sermos apegados às coisas do aqui e do agora, a sermos pessoas livres em Deus e para Deus, cheios do Espírito Santo, e possamos então, sim, que essa seja a nossa riqueza, o Espírito Santo de Deus, e levar a presença de Deus a tantas pessoas necessitadas, no aqui e no agora da nossa existência. Tantas pessoas, como eu já falei, pobres,
espiritualmente, tantas pessoas pobres psicologicamente, precisando, necessitando da nossa ajuda, da nossa mão estendida. E como nós estamos com os braços cruzados, não estamos cumprindo com a nossa missão de batizados e batizadas. Que o Senhor nos ajude, que essa Eucaristia nos alimente e nos fortaleça nesta nossa caminhada de fé. E que Maria, a Senhora que compreendeu e viveu a palavra de Deus com a vida, que ela nos ajude nesta nossa caminhada, intercedendo por nós, para que possamos não só compreendermos, mas colocarmos em prática a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, o Todo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que escuta o clamor do pobre e nos chama a viver com justiça e compaixão. A cada prece, rezemos com fé. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, para que a luz do Evangelho anuncie com coragem a justiça, a misericórdia e o cuidado com os mais pobres, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e autoridades, para que promovam políticas que combatam a desigualdade e respeitem a dignidade dos mais necessitados, rezemos ao Senhor. Pelos pobres, doentes e abandonados, para que encontrem consolo, dignidade e apoio na solidariedade cristã, rezemos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que não sejamos indiferentes às dores dos outros e saibamos partilhar com generosidade aquilo que temos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que escutais o clamor do justo e do humilde, acolhei as preces do vosso povo e ajudai-nos a viver com fidelidade o vosso mandamento do amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.